Shalom para todos. Hoje eu gostaria de trazer uma passagem do Talmud muito esclarecedora, ainda mais para os nossos tempos pré-messiânicos. Vamos ver? Além de ser muito interessante também. É uma passagem de extrema importância, vai trazer conceitos fundamentais para a época que nós estamos vivendo. Ela fala, quando chegar o Mashiach, como vai ser, um pouco dessa sentença que vai ter no mundo com os povos. Antes de trazer essa passagem do Talmud, eu gostaria de trazer um ou dois pontos que vão nos ajudar a entender melhor essa passagem, os conceitos que vão ser extraídos dessa passagem do Talmud, para entender eles de forma mais verdadeira, mais profunda. O primeiro conceito aprendemos de Noé, Noach, e também de Avraham, essa mesma ideia. Está escrito na Torá o seguinte, na Parashá de Noach, está escrito Et Elokim Italech Noach, que Noach caminhava com Hashem. Ele caminhava em direção de Hashem para fazer a vontade de Hashem. Os nossos sábios ensinam também, Abraham está dizendo uma palavra parecida, está dizendo Asher italachti lefanav, que eu caminhei diante de ti. Ele fala para Hashem. Nossos sábios ensinam que a Torá, além do sentido simples, tem também o sentido da indução, está induzindo aqui nesse versículo, tem sinais, tem uremes, né, como fala, tem algo que está oculto por detrás do versículo, de cada ensinamento, como códigos, que a gente pode entender melhor o que os ensinamentos da Torá. Sempre que está escrito essa palavra, italach, italachti, está se referindo que ele caminhou diante de Hashem, porém, a nível mais de alusão, está aludindo que ele conhecia a sabedoria da astrologia, as forças astrológicas. Noé conhecia as forças, os caminhos astrológicos, e o mesmo em relação a Avraham. A gente pode ver também quando Deus falou para Avraham que ele ia ter uma descendência, está dizendo, Avraham está falando que ele, no Midrash, conta que ele não viu nas estrelas que ele ia ter descendência. Ele falou, Hashem, pelo que eu estou vendo, não vai ter descendência nenhuma. Então Deus falou, saia da sua tenda, a nível simples, sai da tua tenda. Vou te mostrar as estrelas. Porém, Deus falou para ele o seguinte, sai do seu limites, da limitação das forças astrológicas que você entende, porque eu que controlo as estrelas. Aí ele foi lá, diante de Avraham, e mudou a formação das estrelas, das influências das estrelas, e falou, olha, agora você tem descendência, teu nome agora vai ser Avraham. Ele recebeu a letra Rei, aludindo também os 5, Rei, o número da letra Rei, a numerologia da letra Rei é 5, aludindo também os 5 livros da Torá. Você se conecta comigo, você vai nos meus caminhos, então você fica acima das influências astrológicas, você não fica preso a elas. Existem as influências, mas você não está preso a elas, você está acima delas. Para Noach é o mesmo, está dizendo que ele caminhou diante de Hashem, e está escrito essa palavra código aqui, que ele conhecia as forças astrológicas, e mesmo assim ele não se limitava pelas forças astrológicas, ele seguia a vontade de Hashem, acima das influências, e isso está dizendo que ele caminhava com Hashem, caminhava em direção a cumprir a vontade de Hashem. Porque aqui a gente vê um estudo fundamental. Uma pessoa que, em geral, ela se envolve com um tema, com uma sabedoria, com uma ciência, e ela investe e entende esse tema bem, sem querer, ela pode acabar ficando presa ao tema, ela pode ter uma certa obsessão ao tema e ter a impressão que realmente tudo vai depender desse tema que ela está aprendendo. Ela vai ter uma certa obsessão ao tema, é uma tendência do ser humano, quando conhece bem um tema, ele acha que a partir daí vai vir a salvação dele. Ele deixa um pouco, é claro que a gente não tem que ser tolo, alguém que aprendeu um tema, por exemplo, tema de administração, tema de economia, ele deve usar dessa sabedoria para ter sucesso na sua carreira, na parte econômica, financeira. Também a pessoa que estuda, por exemplo, sobre nutrição, ele deve também se preocupar ainda com as coisas que ele estuda e se preocupar com a comida saudável, não causar danos ao seu organismo. Porém, o problema é quando a gente transforma a fé em Hashem numa certa obsessão ao nosso conhecimento.
Agora que eu estou comendo só comidas saudáveis, eu vou ser uma pessoa saudável. Não, não obrigatoriamente. Tem que saber que tudo depende de Hashem. E se uma vez ou outra eu preciso comer algo que não é tão saudável, não precisa fazer isso uma obsessão. Não tem problema. Nosso organismo também é feito para aguentar. De vez em quando, é claro, com controle, com consciência, comer algo que não é tão saudável assim. É claro que temos que tomar cuidado e não abusar. Temos que cuidar da saúde, mas sem obsessão. Saber que isso às vezes é necessário para nosso espírito, para nossa alegria, às vezes tomar ou comer algo que não é tão saudável assim. É claro que se é com controle, se é de maneira com consciência, nosso corpo tem a capacidade também natural de sobrepor esses pequenos resíduos. Então, não fazer disso uma idolatria. Tem pessoas que cuidaram tanto da saúde que morreram cedo. Que morreram cedo também, não depende só disso. Tem pessoas que não cuidaram tanto e viveram mais. É claro que tem que sim cuidar, não vim falar para não cuidar, não ser tolo, não fazer coisas erradas e coisas que são contra você mesmo. Uma pessoa também que estudou economia, que estudou investimentos, ela deve usar da sabedoria dela para fazer os seus investimentos e lucros. Porém, no final das contas, vemos que tem pessoas instruídas que não têm sucesso, pessoas que não são tão instruídas que têm sucesso. Porque a pessoa, mesmo que ela tenha uma sabedoria, uma consciência de um tema que ela estudou, que ela sabe, ela não tem que se limitar a esse tema, como Deus falou para Abraão, saia de sua tenda. Eu que controlo as estrelas, não se prenda às estrelas, as influências astrológicas, elas existem. Ele sabia ver as influências, Noé também, ambos sabiam, está dizendo essa palavra código. Mas a pessoa deve ter cuidado, mesmo que ela estudou um tema, ela sabe o tema, e esse é o louvor que tinha em Noé, em Abraham. Mesmo que eles conheciam as forças da criação, eles não pegaram eles tinham a responsabilidade de agir segundo a vontade de Hashem, de fazer o esforço para cumprir a vontade de Hashem, mas os resultados são de Hashem. Ele sabe, reconhecia que mesmo que eu tenha o conhecimento, e eu faço, e eu tento, e eu faço, me esforço, mas tudo depende de Hashem, não se limitar pela sabedoria. Esse é o louvor deles. Mesmo que eles conheciam as forças astrológicas, eles seguiam os caminhos de Hashem de maneira íntegra. Eu me lembro, uma pessoa me contou que ele trabalhava num local que tinha um autista, e esse autista, ele revelava coisas assim que eram um pouco ocultas dos nossos olhos. Então ele sempre perguntava para o autista, perguntava para ele, me diga quais os números que vão dar na loto, quais os números que vão dar na loto. E assim foi, quando chegou perto do aniversário dessa pessoa, o autista falou com ela o seguinte, vou te dar ele gostava muito dessa pessoa que tratava dele muito bem, eu vou te dar um presente de aniversário que está chegando, eu vou te revelar os números que vão sair na loto. E assim foi, ele revelou os números da loto, e a pessoa anotou os números, e ela jogou na loto. E os números que ela jogou na loto não saíram. Ela jogou outra vez, não saíram. Jogou outra vez, não saíram. Ela se esqueceu disso. No dia do aniversário dela, teve sorteio. E justo dessa vez, ela esqueceu de jogar na loto e os números saíram. Ou ela falou, uai, justo agora eu esqueci. Se eu tivesse jogado na loto, eu teria ganho. É mentira, não é isso. Justo ela esqueceu, porque quem ganha na loto não é o cartão, é a pessoa. Hashem mostrou para ela. Por que não saiu na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, na quarta vez? Por que não saiu nesses dias o número que ela jogou? Porque não era para ela ganhar. Segundo a função dela nesse mundo. Ia ser ruim para ela ganhar na loto. É difícil acreditar, né? Ganhar na loto é ruim. Mas saibam que pelas pesquisas acabou com a vida da grande maioria que ganharam na loto, acabou com a vida delas. Porém, não é o nosso tema aqui. Então, ela falou, se eu tivesse jogado, eu teria ganho. Não é verdade. Porque justo Deus fez ela esquecer nesse dia, porque não era para ela ganhar. Se ela fosse para ela ganhar, não precisaria do autista também. Ia sair os números que ela jogou. Como não é para ganhar, mesmo que ele revelou os números, Hashem fez com que ele se esquecesse nesse dia de jogar. Mas, se eu jogasse, não ia ganhar também, porque é um decreto de Hashem, isso que eu estou falando. Mesmo que ele tinha sabedoria, tem que saber que o resultado final é de Hashem, não é da pessoa. Tem que reconhecer que, acima de tudo, de qualquer sabedoria, de qualquer revelação, depende unicamente de Hashem. Isso lembra muito a história que uma pessoa perguntou para o Razonish, o grande sábio da geração passada, um dos grandes sábios, perguntou para ele, olha, o avião era no começo da época dos aviões, que abriu para o público, o pessoal não estava muito acostumado,
caiu um avião. Falou, é perigoso. Eu posso viajar de avião? O Razon Ish respondeu de maneira muito sábia. Quem cai não é o avião. Quem cai são as pessoas que estão no avião. Então não tem nenhum problema viajar de avião. A pessoa, se tiver com medo de uma viagem de avião, ela deve pensar que o decreto de Hashem não depende do avião, depende dela. Se foi decretado, não tem como fugir. Se não foi decretado, não tem do que temer. Então a pessoa deve ter essa confiança em Hashem e saber que dele não depende de nós, não depende do avião, não depende dos números da loto, não depende da sabedoria econômica, nem da sabedoria astrológica. Isso tudo pode ser como uma ferramenta de vida que a gente pode usar disso para saber como nos esforçar no caminho certo para tentar o resultado. Mas o resultado é somente de Hashem. Fazer e lucrar, vimos que são dois temas separados. A pessoa, muitas vezes, é o segundo ponto que eu quero tocar aqui, ela cumpre com a Torá com a intenção de ter uma vida melhor financeiramente, uma vida melhor no lado amoroso dela, ou na parte, como eu falei, econômica, ou na parte emocional, ela procura uma cura para a sua doença, e ela começa a cumprir a Torá com esse intuito. Esse cumprimento da Torá também é limitado porque todo o objetivo do cumprimento da pessoa é ter um benefício ainda nesse mundo, é ter um benefício técnico. E quando muitas vezes o benefício não vem, ela fala, não sei se valeu a pena cumprir tudo isso, no final eu continuo sendo pobre, eu continuo tendo problemas, para que eu cumprir tudo isso? O objetivo não é esse. O objetivo é muito mais profundo do que esse. O objetivo é a conexão eterna com Hashem. A pessoa cumpre a vontade dele. E quanto mais difícil, mais ela conserta a alma dele. E assim ela tem a preparação para depois ela poder usufruir dessa conexão eterna com Hashem. Quanto mais difícil, a pessoa reclama mais, tinha que ser o contrário. Quanto mais difícil, a oportunidade dessa conexão é maior. Porém, essa é a nossa natureza. E aí vou chegar na parte final, que é o episódio do Talmud, que vai contar, a gente vai entender a partir disso. A pessoa, só para terminar esse segundo ponto, uma pessoa que ele cumpre a Torá para ter lucro, para ter benefício, para ter cura, ele está limitando a própria brachá. A brachá dele é muito menor. A influência dos preceitos, a influência que ele vai receber de Hashem é muito menor, porque ele tá diminuindo, ele tá limitando a influência, porque o objetivo que ele colocou é limitado, é muito direcionado, é muito pontual. Então ele acaba limitando também a influência de Hashem. Vamos agora para o episódio do Talmud. Então, como eu falei, vamos começar o episódio do Talmud, no Tratado de Avodah Zarah, Idolatria 2a. Daraj Rab Hanina Bar Papa, assim explicou Rab Hanina Bar Papa, Vetem Rab Simlai, assim explicou ele. Leatid lavó, mevi a Kadosh Baruch Hu, Sefer Torah, Manichó, Bechekó Veomer. No futuro vai chegar a presença de Hashem, com o livro da Torá, vai colocar em seu colo e vai falar, Lemisha Sakba, Yavó Veitol Scharo, para todo aquele que se ocupou da Torá, vem pegar o seu pago, a sua recompensa. É claro que todo mundo aqui que estava procurando lucros, né, ganhando ganâncias, ele foi lá e o que aconteceu? Olha, vamos ver o que aconteceu, como está escrito, aludido no livro de Shayahu, Isaías, está falando o seguinte, Miad mitkabtsim vaim ovdei kochavim, quem chegou lá correndo, foi lá e se juntaram os idólatras, todos os idólatras, povos idólatras, biribúvia, tudo misturado, bagunçado, eu quero, eu fiz, eu quero, mãe, eu que tenho que ganhar essa recompensa. Shenemar, como está dizendo no livro de Isaías, no livro, capítulo 43, 9, Kol Goyim Nikbetsu Yardav, todos os povos se juntaram juntos, querendo falar, todo mundo veio correndo, pegar o pago, a recompensa, quando a presença divina falar, venham, pegam o pago pela Torá. Omar Lahem HaKadosh Baruch Hu, Al Tekansu Lefanei Berbuvia. Não venham diante de mim, fala a presença divina, não venham diante de mim com essa bagunça toda, a mistura toda. Ela Tekanes Kolomá Veomá, venham entrar cada povo, estou passando agora para a página 2b, vai sofrer os sábios de cada povo, Shenemar, Yasful é o mimo, vai juntar a cada nação,
cada nação venha separado, organizado. Deus queria deixar claro os argumentos que eles vão trazer e as respostas que Deus vai dar para cada povo. Aí Deus falou o seguinte, vai trazer aqui, o primeiro quem entrou, Malchut Romi, foi o reinado de Roma, foi o primeiro a entrar para protestar pelo seu pago. Aqui traz na Guemará, não vou entrar em todos os detalhes porque vai ficar cansativo, mas traz por que foi o reinado de Roma, o império de Edom, o primeiro a entrar para pegar e reivindicar os seus direitos, porque eles foram considerados aqui os mais importantes nesse mundo. Eles dominaram praticamente o mundo inteiro com a influência deles, com o dinheiro deles, como fala aqui os sábios do Talmud. Então falam, o primeiro que entrou foi o reinado de Roma, o reinado de Edom. Mas aí aqui ele explica o que eu falei. Aí Deus fala para ele o seguinte, a presença divina pergunta para eles, o que vocês se ocuparam? O que vocês fizeram aqui nesse mundo, no período de vida que vocês estavam nesse mundo, na história? O que vocês fizeram? Eles falaram com todo orgulho, eles falaram o seguinte, Ribono Shel Olam, Senhor do Universo, a gente fez vários mercados, lojas, né? Shopping center, hoje fala, a gente construiu shopping center no mundo inteiro. A gente fez casas de banho, assino a gente fez, hoje pode falar que é como clubes, spas, clubes, esse tipo de coisas. A gente também juntou muito dinheiro, a gente investiu muito dinheiro, juntou dinheiro, investiu muito dinheiro. Veculam-lo assim, olha só o que eles vão falar agora, olha só o que eles vão argumentar, eles vão argumentar, Veculam-lo assim, ela, Bishvil Israel, que deixa Itaskuba Torá. A gente só fez isso para o povo de Israel, para que eles pudessem se ocupar da Torá. É pouca vergonha, mas vamos lá. Não preciso eu protestar contra esse argumento deles. Deus vai mesmo, a presença divina vai colocar e abrir o jogo para eles. Falou o seguinte, Shotim Shebaolam, vocês são tolos, vamos entender porque são tolos. Tudo que vocês fizeram foi para vocês mesmos. Vocês fizeram para vocês mesmos. Vocês fizeram mercados, shopping center, para prostituição. Os sábios perguntam, prostituição? Eles fizeram para ganhar dinheiro. É verdade, mas por trás do dinheiro é a busca dos prazeres, a prostituição. Eu também entendi outro ponto aqui, porque o jogo do mercado induz essa parte de prostituição, prostitui de valores, e leva as pessoas à parte superficial, se mostrar, se orgulhar, a conquista de prazeres. Por detrás disso tudo é o que está em jogo, em tudo que é lógico. As pessoas querem nos prazeres, prostituir pelos prazeres. Além disso, mesmo que mexa com dinheiro, é porque isso é uma busca por detrás disso também. Aos prazeres, é uma maneira de entender aqui a Guemará. Vocês fizeram mercado saúde, casas de banhos, clubes, vocês fizeram para quê? Fizeram para vocês terem proveito, vocês terem prazer, vocês fizeram para o povo de Israel? Nada disso, vocês fizeram para vocês mesmos. Vocês falaram que juntaram dinheiro? Isso Deus falou? Isso vocês não juntaram nada. Falou, todo o dinheiro que tem no mundo, todos os valores que tem no mundo, todos são meus. Todo o dinheiro, todo o ouro, toda a prata que tem, são meus. Eu dei para quem eu quis dar. Não dependeu nada de vocês. Eu coloquei na mão de vocês. É meu. Vocês não fizeram, investiram nada. Tem a ver com o que a gente falou, né, antes. As pessoas acham que o resultado depende delas. Deus aqui revelou, não, isso é meu. Eu dou para quem eu quiser. Em resumo, eles saíram frustrados, decepcionados, deprimidos e viram que realmente isso que Deus falou no começo para eles, a presença divina falou, tolos, se vocês tivessem tido a intenção real, vocês teriam esse mérito. A intenção, por exemplo, uma vez, eu sempre falo, uma pessoa que inventou o ar-condicionado, se ela tivesse também a intenção de estar fazendo ar-condicionado para que as pessoas que estudam Torá nas Yeshivot estudassem melhor Torá,
ele teria o Olam Haba dele garantido. É claro que se ele cumpriu as 7 leis de Noah. Se essa pessoa que inventou o ar-condicionado tivesse pensado, além do dinheiro, também pensando no dinheiro, mas também pensou, eu quero ajudar o povo de Israel a estudar a Torá melhor, com o ar-condicionado vão estudar melhor. O Rav Chaim Kanievsky falou que ele nunca quis ar-condicionado, mas quando ele colocaram para ele ar-condicionado, ele falou, se eu soubesse que eu estudar melhor com ar-condicionado, eu teria colocado há muito tempo. Se a pessoa que inventou o ar-condicionado tivesse também essa intenção de ajudar o povo de Israel a estudar a Torá, ele teria o Olam Haba garantido, ele seria milionário no mundo vindouro. Mas nesse caso, se ele quis só o dinheiro, ele recebeu o dinheiro dele. E foi tolo, perdeu todo esse mundo vindouro que ele podia ter ganhado com as mesmas ações que ele fez. E assim foi. O segundo reinado que entrou foi o reinado de Parás, persa. Aqui explica, porque a influência dele também. O Malahim HaKadosh Baruch Hu, Deus perguntou, o que vocês fizeram? Bema Saktem, o que vocês fizeram? Bema Saktem, o que vocês fizeram em vida? Eles falaram, fizemos pontes, Arbe Gisharim Gisharno, Arbe Krachim Kavai, a gente conquistou cidades, Arbe Milchamot Tassino, a gente fez guerras. Bekulam Lossino, Ela Bisvil Israel, Kedei, Shitazku Batorá, para que se ocupassem da Torá. Pouca vergonha. A gente fez guerras, a gente conquistou estados, cidades, a gente fez pontes para conectar essas cidades, conectar bairros. E tudo a gente fez para quê? Para possibilitar Israel, o povo de Israel, estudar a Torá. Olha, usaram as pontes para poder viajar de uma yeshivá para outra. Eles usaram os estados que a gente conquistou, né? Os reinados que a gente conquistou, eles usaram para construir casas de estudos, estudaram pelo nosso mérito. Deus fala para eles o seguinte, tudo que vocês fizeram foi para vocês mesmos. Vocês fizeram pontes, hoje em dia seriam as estradas também, para pegar impostos. Krahim, vocês pegaram cidades para fazer angariar, para pegar pessoas para trabalharem para os serviços do reinado de vocês, para como se fossem escravos, trabalhadores. Hoje em dia também tem trabalhadores, né? Pega de fora, de lugares, pessoas que o pessoal do primeiro mundo busca a gente do terceiro mundo para trabalhar para eles. Tudo interesse, não é que ser bonzinho para eles e ajudar eles a terem sucesso. Estão pensando neles mesmos. E as guerras que vocês falaram que fizeram? Não, isso não. Está dizendo, eu faço as guerras. Deus fala, eu que decido as guerras e eu decido quem vai ganhar as guerras. Vocês não fizeram guerra nada. Como a gente falou em relação ao dinheiro. As guerras dependem dos meus decretos. Então, em relação ao que vocês falaram que fizeram para Israel, mentira. Vocês não fizeram para Israel, vocês fizeram para vocês mesmos. E o que vocês falaram que fizeram guerras, isso também foi para vocês, mas nem entra na questão. Eu que faço as guerras, eu que dou a força, eu que faço, eu que decreto quem vai vencer a guerra, quem vai perder a guerra. Ai, ai, ai. E assim também foi cada povo, o povo fala Guemará, Lecolumá, Vilmá, foi a mesma história. Eles começaram a argumentar, mas Deus, Klum que balnua, a gente não recebeu a Torá, que a gente não cumpriu a Torá, a gente recebeu a Torá. Quem recebeu foi o povo de Israel, não foi a gente. Sobre isso, eles não vão nem perguntar isso, porque Vialdat Tevad Techon Amai Lo Kibaltua. Sobre isso, eles têm um quitrugo, uma acusação. Se eles falarem isso, quem recebeu foi Israel, não foi a gente. Então, por isso, eles que cumpriram. A gente não precisava cumprir. Deus vai falar, se eles falassem isso, Deus ia falar para eles, por que vocês não receberam? Por que vocês não quiseram receber? E até uma acusação. Então, eles não vão argumentar isso. Eles vão ficar com medo dessa contra-resposta, mas eles vão perguntar o seguinte, você não nos forçou a eles, como você forçou. Você não nos forçou a receber a Torá como forçou o povo de Israel? E assim por diante. Então Deus falou para ele o seguinte, isso é papo furado, em outras palavras. Deus vai falar o seguinte, em relação às 7 leis de Noah que vocês receberam, vocês cumpriram? Rishonot Yashmiunu. As Rishonot são as 7 leis de Noah, as leis primárias. Vocês cumpriram elas? Isso eu vou ver, olha, vocês nem as 7 leis cumpriram. Vocês ainda argumentam que queriam receber mais leis que eu cumprir? Papo furado. A gente vê daqui que Deus primeiro ele vai provar a veracidade de cada argumento de acordo com que sim ele estava obrigado a fazer. Se ele fez bem
o que ele estava obrigado a fazer ou não fez. Se ele não fez nem o que estava obrigado, como ele vai argumentar, olha, não recebemos mais Torá, nem o que vocês receberam fizeram. No final das contas, eles pediram, dá uma chance para a gente. De toda forma, dá para a gente uma chance. Deixa eu ver onde a gente vai chegar. Ambrulha Fanário Bona Sholam, lá no Meroz, vem nascer. Outra vez, dá para a gente vai fazer agora. O Malay Makadosh Baruchu, Shotim Shebolam. Vocês são realmente tolos. Está dizendo, Baerel, está dizendo, Misheterach Berev Shabbat. Quem se esforçou na véspera de Shabbat, Yochal Be Shabbat, ele vai comer no Shabbat. Ou seja, quem se esforçou nesse mundo, tem a recompensa no mundo vindouro. Quem não se esforçou nesse mundo, terminou a chance dele. Ele lá fala pequeno, mitzvah kalah. Mesmo assim, eu vou dar para vocês uma chance. Eu tenho uma mitzvah muito fácil de cumprir, e é livre, Sukkah Shema, o nome dela é Sukkah. Vão lá, façam Sukkah. Aqui tem uma pequena alusão, que uma época provável para essa revelação é na época de Sukkot, olha só, como fala o Gaon de Vilna. Omim matzit amartachi, ve'omar Abishua ben Levi, etc. Como pode isso acontecer? Está dizendo o argumento que a presença de Hashem falou para eles, como Deus vai dar uma chance para cumprir depois que já foi a revelação, cumprir a Torá? Terminou já a chance. Como assim Deus vai dar para eles uma chance para os povos idólatras após já a revelação? Essa é a pergunta da Guimarães. Eila, Shena Kadosh Baruch Hu Baber Petrunia Ima Briotav. Deus quer aqui demonstrar algo. Deus não vem com uma cobrança para os povos sem ele demonstrar para eles realmente, dá para ele a chance para eles demonstrarem realmente se eles estão falando verdade. Cada um foi lá, realmente, esses idólatras foram lá e fizeram cada um sukkah no terraço de sua casa, em suas varandas. E Deus, como se tivesse a proteção do sol, ele trouxe aquele dia quente, no meio do verão, super quente. Então, o que aconteceu? Cada um foi lá, saiu da sukkah e deu um pontapé na sukkah. Na verdade, quando está muito quente, as pessoas sofrem na sukkah, estão isentos de cumprir a sukkah. Mas o Talmud pergunta, tá bom, estão isentos. Os judeus, quando estão isentos, eles saem da sukkah. E não falam, que pena, não posso cumprir, estou sofrendo, estou isento de cumprir. Infelizmente. Mas eles saíram e deram um pontapé na sukkah. É isso? Impossível. Não é para mim isso. Então, a gente vê daqui que não é à toa que Deus optou em trazer a mitzvah da sukkah, que toda a mitzvah da sukkah representa que esse mundo é provisório, que toda a visão é para o Olam Abá, como a gente falou em relação ao Sehar, ao teto da sukkah, que não me cabelo tomar, que é visando o Olam Abá. E eles, aqui foi para comprovar para eles que eles argumentaram e falaram, olha, a gente fez isso tudo para o povo de Israel estudar a Torá. E Deus falou, vamos ver. Ele não fala, ele demonstrou, vamos demonstrar isso é realmente ou não. Se tem alguma porcentagem de verdade nisso. Porque os judeus também aproveitaram dos aviões, do ar-condicionado, das pontes, do exército que protegeu a população onde eles estudaram Torá. Então tem um certo sentido. Deus, vamos ver se tem alguma porcentagem de verdade nisso. E justo a Sukkah vem comprovar, vamos ver se vocês fizeram algo visando realmente o Olam Abá, ou tudo por interesse para esse mundo físico, para a casa fixa nesse mundo. E quando eles deram um pontapé na Sukkah, demonstraram, a gente não é para a gente isso. Eles não tiveram, uma vez que eles não fizeram nada nesse mundo, não fizeram para esse mundo, visando o mundo vindouro, eles não tinham utensílio espiritual para aguentar a mitzvah da Sukkah. Então ele falou, não é para mim, deram um pontapé. Não falaram que lástima, não posso cumprir. Não é para mim. Pontapé. Porque não criaram um meio de captar a luz da Sukkah. Aqui a gente vê, que a gente falou de Noach e de Avraham, mesmo tendo a sabedoria, a conexão com Hashem, que é o principal. Você tem que estar visando o foco com Hashem. Também, quando a gente falou, Avraham, sair da sua tenda, não se baseia na sabedoria
para se limitar. Você pode se basear na sabedoria para se esforçar num caminho, para ter esta luta, a tua participação, para tentar chegar no resultado, mas o resultado vem de mim. Quando os povos falaram, olha, tudo que eles fizeram foi para eles mesmos, e não foi realmente para servir a vontade de Hashem, para ajudar o povo de Israel a cumprir a Torá, estudar a Torá. Então, eles limitaram toda a vontade dele, como a gente falou, as pessoas que cumprem a Torá só para ter proveito, só para ter um benefício. Quando não tem esse benefício, eles ficam decepcionados com a Torá, com Hashem. Não é para mim. É isso que vai ser provado com a vinda do Mashiach, quando ele vai dar sentenças para os povos. Vocês fizeram por vocês ou vocês fizeram realmente por mim? Desse episódio do Talmud, a gente aprende aqui a função do povo de Israel e a função principal dos Bnei Noach. Primeiro, os Bnei Noach, que é mais explícito nesse episódio, a gente vê que os Bnei Noach, além de cumprir 7 mitzvot, que sem isso eles não têm, eles não estão eles estão ainda conectados com Deus me livre, com a idolatria, que os 7 mitzvot exigem deles a aceitação que tem um Deus só, e que ele deu a Torá, e que ele vai cumprir as mitzvot que recaem sobre ele. Isso conecta ele, abre o canal de conexão com Hashem. Agora, a gente vê nesse episódio algo além disso tudo. Além disso tudo, é claro, como base nisso, é base para poder... A gente vê que tem algo fundamental na função do Bnei Noach, que é dar suporte para o cumprimento da Torá. Uma vez que eles estão obrigados somente às 7 leis, e o estudo da Torá relacionado às 7 leis. Em essência, eles podem se conectar com toda a Torá somente se eles apoiarem o estudo e o cumprimento da Torá do povo de Israel. Por outro lado, a gente vê também a função principal do povo de Israel, de cada integrante do povo de Israel, que se isso tudo é suporte para eles estudarem e cumprirem a Torá, essa é a missão principal do povo de Israel, cumprir e estudar a Torá, com foco não para ter proveito para si próprio, com foco de conexão com Hashem. Essa conexão, por isso está dizendo no Tratado de Makot, no final do tratado, se eu não me engano, na página 23, quando o profeta Habacuc resume o principal, qual a mitzvah principal para o cumprimento dela no final dos tempos, qual é a principal mitzvah para investir, para dela você poder chegar em toda a Torá, é tzadik bemunato yihye. A pessoa justa tem que se apegar na emuná, vai dar vida para ela, a emuná, a fé em Hashem. A fé, essa fé de se relacionar com Hashem, se expressa não somente também nas rezas, que tem Shacharit, Mincha e Arvit, mas também nas rezas do coração, se relacionar com Hashem. Às vezes ir para um lugar sozinho, falar com Hashem, se conectar com Hashem, como um pai, como um rei, como um amigo, se conectar com Hashem, conversar com ele, falar dos problemas, pedir ajuda, falar obrigado 100.000 vezes, falar obrigado para Hashem, por tudo que você tem, que você respira, que você pode olhar, escutar, andar. Tem gente que não pode agradecer, falar dos problemas, chorar, pedir, rir, se comunicar com Hashem, também como amigo, também como um pai, também como um rei, como criador do universo. Tem pessoas que falam que isso é coisa só de Hassidim, de ir lá para um lugar meio isolado e conversar com Hashem. Isso já está no Biur Alachá, no Hafetz Haim, na Mishneh Brura, falando para todo Yehudi, para cada integrante, não só integrante real, para cada pessoa, também para os Bnei Noach é importante. Tem uma conexão com Hashem verdadeira, de coração, isso é importante para cada um, isso é emuná, isso é expressão de fé. Eu acredito, eu não estou falando com a parede, eu não estou falando com o Sidur, eu estou falando com Hashem. Estou falando com Hashem, criador do universo. A pessoa só pensar isso já muda toda a visão dela de o que é a conexão com Hashem. Ele já falou, eu que estou na minha mão das guerras, eu que dou os inimigos caírem, eu que faço os inimigos ganharem ou perderem. O dinheiro é meu, eu dou para quem quiser, eu tiro de quem eu quiser. Também a saúde é dele. Também tudo que tem na criação é de Hashem. Se conectar com Hashem, isso é emuná, que vai nos segurar nesse final dos tempos, com as provas dificílimas que vão ter, já estão tendo e vão ter ainda, durante esse período da revelação de Hashem. Depois é tarde demais, como fala o Talmud. Esse mundo é para fazer,
Depois da revelação é o mundo da recompensa para receber. Por que não fez agora? Quem não faz na véspera do Shabat? O que vai comer no Shabat? Todo mundo vai querer depois, a gente vê nesse episódio, então vai querer, eu fiz, eu quero ganhar. Deus vai analisar, vamos ver se você realmente fez. Como ele vai analisar? As coisas que você está obrigado, você se propõe a fazer. Não vem com historinha, vamos ver as coisas que você está obrigado, você fez, se preocupou, você fez essas coisas. Então, olha, realmente você está falando a verdade, vai chegar a Sukkah no final dos tempos, você não vai dar um chute na Sukkah, a Sukkah que representa que esse mundo tem um foco para o mundo vindouro, que vamos ver o quanto você realmente estava com esse foco em vida, que você criou um receptáculo para ter essa luz com você. Vamos ver quanto você está realmente, quanto ele vai dar a Sukkah, vamos ver. E para os integrantes de Israel, essa responsabilidade de estudar a Torá, de cumprir a Torá, e também com o objetivo correto, não de ter benefícios somente só pensando no interesse próprio, e sim visando essa conexão com Hashem, que também vai se expressar nas conversas com Hashem, nas rezas com Hashem, porque todo o tema da reza é emuná, é conexão com Hashem. Se a pessoa acha que está lendo o Sidur, ela está falando com o Sidur, ela está longe ainda de uma reza verdadeira. Se ela acha que está falando com a parede, está falando só para cumprir a missão da reza, e já tem um valor, tudo tem valor. Hashem vai considerar tudo um valor muito grande, mas ainda não se compara com o valor que é quando a pessoa realmente sente que está falando com Hashem, que ela tem uma emuná verdadeira em Hashem. Esse episódio é impressionante para nos mostrar também a função dos Bnei Noach, além das 7 mitzvot, que é óbvio que isso é uma condição para eles terem continuidade eterna, é uma condição, mas a gente vê que dá para chegar ainda muito longe. Tem a intenção, nas ações que ele faz, também conectar as ações dele com o benefício que vai chegar no cumprimento, no estudo e no cumprimento da Torá do povo de Israel. E cada integrante de Israel, a gente vê a função, que é o estudo da Torá e a conexão com a Hashem através das rezas do coração, que ele vai demonstrar essa emuná. E com isso a gente vai se apegar a árvore da vida para quem se agarrar nela. Quem não tiver agarrado nessa árvore da vida, ele vai ser levado pela ventania, pelas inundações espirituais que estão tendo e vão ter ainda no mundo, ainda mais quando começarem a aparecer pessoas que aparentemente têm poderes, que têm forças para convencer pessoas para outros cantos. Isso já é outro tema. Aí teria que fazer um tema do labirinto, onde a pessoa tem uma ilusão que tem uma luz no final do labirinto. Essa luz daí existe, mas não tem acesso a ela. Isso é para quem trata com idolatria, bruxaria, magia, esses temas daí. Mas é outro tema, a gente vai sair do nosso foco. Com isso eu termino. Espero que se possa extrair desse encontro de hoje muita informação para realmente servir a Hashem de forma íntegra. Não temos tempo para perder, a revelação está próxima. Portanto, eu desejo a todos nós sucesso e que em breve possamos ver na prática a justiça ser feita no mundo e que nós possamos ver isso realmente do lado daqueles que vão usufruir dessa revelação e não daqueles que vão acabar sendo a depressão ou a frustração, como a gente viu nesse episódio da Gemara. Tudo de bom e até a próxima.